E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, espero que todos estejam com saúde e que as suas famílias estejam muito bem. Ok, galera? Mais uma aula aí nesse modelo YouTube, espero que todos estejam assimilando legal. Já falei, qualquer dúvida, pessoal, podem me avisar ou pelos comentários do YouTube ou podem colocar na própria no próprio Google Classroom. Por um momento eu esqueci o nome, a idade chegando, cabelo branco, eu acho que não dá para ver. Mas então, galera, olha só. Vamos para mais uma aula de literatura e a gente vai falar agora sobre vanguardas europeias. E a primeira pergunta é: vanguardas europeias, o que é isso? É a pergunta que todo mundo faz e eu vou responder. A palavra vanguarda vem de avant-garde. Sentiu a pronúncia do francês do nego? Ah, rapaz, respeita aqui, tá? Ou seja, guarda avançada, o que nós hoje chamamos de batedor, né? Quem vai à frente do exército, quem vai à frente da tropa. As vanguardas europeias eram movimentos que vinham para se sobrepor, ou seja, transpor, passar por cima, para, vamos usar um termo bem de quartel mesmo, atravancar, né, os modelos anteriores, iniciar novos modelos. Por isso são chamadas de vanguardas, porque nos passa a ideia de pioneirismo, aquele que vai na frente, aquele que é a base, é o primeiro, ok? Vamos dar seguimento, galerinha. O que acontecia naquela época? Para a gente poder entender o momento literário, tem que entender o momento cultural. Porque nada nasce à toa. Não é simplesmente, ó, o que está acontecendo, sei lá, dormi, acordei, resolvi criar um novo modelo. Não é bem assim que a banda toca, não, garoto. Não é bem assim que a banda toca assim, garota. Vamos nos entender. Essas vanguardas surgem em um momento conturbado da história, onde temos momentos importantes como a Segunda Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial, o surgimento de movimentos como comunismo, nazismo e fascismo. Só deixar muito claro, não citarei elementos políticos aqui, a não ser aqueles que constam para a matéria, ok? Falarei de comunismo, falarei de nazismo, falarei de fascismo. Em momento nenhum vou falar da minha opinião sobre nenhum modelo. Vou citar o que é cada modelo, ok? Para nós não nos estressarmos em algum momento. Vamos dar seguimento, galerinha? Características gerais das vanguardas europeias. Galera, olha só deixar claro. Cada movimento da vanguarda tinha sua característica. Esses aí são os gerais, o que tem constando em todos os movimentos. E depois a gente vai desmistificando, a gente vai separando, a gente vai dividindo. Ok? Vamos lá. As vanguardas carregam como sentimento de uma forma geral questionamento. Por que isso? Como isso? Para que isso? Quebra dos padrões. Se eu perguntei para quê e eu não sei, vou mudar. Protesto contra a arte conservadora. Criação de novos padrões estéticos de acordo com o contexto histórico e social do século que se iniciava. Por que eu tenho que fazer uma coisa de acordo com o século passado? Vamos mudar? Vamos avançar? Sentimento de nacionalismo exacerbado. Esse sentimento de nacionalismo exacerbado tem uma razão de ser. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ok? Vamos. O que eram as vanguardas europeias e quais eram? As principais correntes das vanguardas europeias são cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. Vamos falar das 5, ok? As 5 serão citadas. Vamos uma. Então vamos ao primeiro. O primeiro é o expressionismo. Surgido em Dresden, na Alemanha, em 1905, possui um caráter subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar mazelas e os problemas do ser humano. Aí, se a gente está na sala de aula, eu perguntaria: ei, pessoal, tem alguma dúvida? E você, que é um cara esperto, você que é uma menina esperta, que não leva a dúvida para casa, porque eu sempre digo que pergunta idiota é aquela que não é feita, e perguntaria, levantaria o dedo, sabe?
que é subjetivo? Aí eu ia te responder, meu querido, minha querida, subjetivo é o contrário de objetivo. Aí tu vai chegar para mim e falar assim, explica melhor. E sim, eu explico melhor. Subjetivo é aquilo que não se tem um modelo, não se tem um padrão. Babington, como assim? Me dá um exemplo de coisa subjetiva. Simples, querido. Beleza. A beleza é subjetiva. De repente, a pessoa gosta de pessoas altas, pessoas baixas, pessoas magras, pessoas gordas, pessoas loiras, pessoas morenas. Qual é o padrão de beleza? O que é ser bonito? Cada um tem o seu. Eu tenho o meu, você tem o seu. O importante é que todos sejam respeitados, ok? Então vamos lá. Temos que lembrar, pessoal, perceber. Não repare a mão na garganta, que minha garganta está incomodando um pouco, mas aí faz parte, galera. Não podemos esquecer que esse modelo foi criado para enfatizar as mazelas e os problemas. Então, os textos serão demasiadamente pesados. Eles têm uma carga emocional muito forte, ok? Esse estilo de arte vem como uma oposição a outro movimento anterior, o impressionismo, ok? O artista norueguês Edvard Munch pode ser considerado a grande inspiração e precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é O Grito, de 1893, uma das mais emblemáticas do pintor. Além dele, não estou falando da obra, estou falando do pintor. Além dele, merece destaque o artista Van Gogh, que também influenciou profundamente o movimento. Galera, o Grito, aquele carinha gritando na beira da ponte, todo mundo lembra? Então eu não lembro. Mas lembra pra gente, galera. Estamos aqui para isso. Aí, ó. O Grito de Edvard Munch, ou Munch. Não sei sinceramente qual é a pronúncia. E aqui nós temos um poema de August Strand, chamado Schmutz, que significa melancolia. Avançar, almejar, vida anseia, arrepiar, ficar, procurar olhares, morrer, crescer, ouvir. Gritem profundamente. Nós emudecemos. Tá aí, galera. Eu gosto desse poema, não sei porquê, eu acho ele forte. Também porque é uma característica do estilo, né? Próximo agora, o cubismo. Teve como maior representatividade entre os anos de 1907 e 1914, mas ainda existe até hoje, mais especificamente na pintura. Então você falou que existe até hoje? Sim, existe. Só nós lembrarmos da arte de Romero Brito, ok? Romero Brito é um cubista, ok? Seu propósito era decompor, fragmentar as formas geométricas, investir na subjetividade, olha a palavra subjetividade aí de novo, de interpretação das obras, afirmando que o mesmo objeto poderia ser visto de vários ângulos. Na literatura, caracteriza pela representação de uma realidade fragmentada, que é retratada por palavras dispostas simultaneamente, com o objetivo de formar uma imagem. Os principais artistas que representam esta vanguarda foram Pablo Picasso na pintura e Apollinaire e Cendras na literatura. Característica do cubismo foi horrível, cubismo na literatura. A literatura do cubismo também retratou a fragmentação e a geometrização da realidade por meio da linguagem. As palavras são soltas e dispostas no papel, com o objetivo de criar uma imagem. Ilogismo, que quer dizer algo ilógico, algo que não é lógico. Os textos cubistas são caracterizados pela exclusão da lógica formal, onde o pensamento não é racional. Ele surge entre o consciente e o inconsciente do autor, ok? Linguagem caótica. Utiliza-se de uma linguagem caótica, onde não há lógica. As palavras são soltas e dispostas de forma aleatória. Tempo presente. Ansioso por viver seu tempo, o momento presente para o escritor cubista, tudo passa a ser tema para a poesia.
como, por exemplo, paisagens, visões exóticas, viagens, entre outras. O humor. O humor encontra-se presente nos textos cubistas, provocado não só pelas imagens, mas pela própria disposição gráfica das palavras. Aqui, galera, está escrito imagens, tá? Só que agora aqui tem um quadradinho com esse professor lindo que vos fala, entendeu? E se alguém falar que eu não sou lindo, minha mãe diz que eu sou lindo e minha mãe não mente. Cubismo, aqui temos um quadro cubista chamado Meninas, de Pablo Picasso. E aqui nós temos o poema El Puñal de José Juan Tablada. Tu primera mirada de pasión, aún siento clavada como un puñal dentro de mi corazón. El Puñal. Caraca, que pronúncia em espanhol. Eu sou professor de espanhol também, galera, para quem não sabe, tá? Por isso que eu fiz questão de ler esse poema, tava com saudade de falar espanhol. Vamos que vamos! Futurismo! O movimento futurista foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Marinetti. E esse Marinetti não é nenhuma ligação com a Ladybug, ok? Se alguém tem irmão pequeno, priminho pequeno, sabe do que eu estou falando. Eu tenho uma filha de 4 anos. No dia 20 de fevereiro de 1909... Ah, claro, eu tenho uma filha de 4 anos. Dani, um beijo no seu coração, tá, meu amor? E no ano seguinte, diversos artistas lançam um manifesto futurista relacionado diretamente com a pintura. Suas principais características eram a exaltação à tecnologia das máquinas, da velocidade e do progresso. Um dos expoentes da pintura futurista foi o artista italiano Giacomo Balla. Outros representantes são Umberto Boccioni, Carlo Carra, Luigi Russolo e Dino Saverini. Futurismo, características do futurismo. Desvalorização da tradição e do moralismo. Valorização do desenvolvimento industrial e tecnológico. Propaganda como principal forma de comunicação. Uso das onomatopeias. Mas o que é onomatopeia mesmo? Palavras que imitam outros sons, ok? Como ruídos, vozes, sons de objetos nas poesias, ok? Poesias com uso de frases fragmentadas para passar a ideia de velocidade. Pintura com uso de cores vivas e contrastes, sobreposição de imagens, traços e pequenas deformações para passar a ideia de movimento e dinamismo. Vamos lá, galera. Aqui nós temos um quadro chamado Cityscape, de Túlio Crale, e aqui nós temos o poema O Amor, do poeta futurista Oswald de Andrade, brasileiro. A Dona Branca Clara. Tome-se 2 dúzias de beijocas, acrescente-se uma dose de manteiga do desejo, adicione-se 3 gramas de polvilho do ciúme, deite-se 4 colheres de açúcar de melancolia, coloque-se 2 ovos, agite-se com o braço da fatalidade, e dê 2 horas em 2 horas marcadas no relógio de um ponteiro só. Interessante poema. Dadaísmo. Ai, ai. Cara, assim, esse para mim é o estilo literário mais complicado de todos. Eu particularmente não sou fã do dadaísmo, mas cá em prova, então vamos lá, galerinha. O dadaísmo é um movimento artístico e literário que surgiu na Europa, na cidade da cidade suíça de Zurique, em 1916. Como uma negação de jovens franceses e alemães que não quiseram permanecer em seus países para não serem convocados para a guerra. Por muitos críticos, é considerado o mais radical dos movimentos da vanguarda europeia. Esse movimento representa a destruição e a anarquia de valores e formas. O movimento dadaísta promovia o terrorismo cultural, pois negava todas as tradições sociais e artísticas. Tinha como base o niilismo, a descrença absoluta, ou seja, não se crê em nada. O ilogismo, a ausência de lógica ou regras.
E o slogan, a destruição também é criação. O movimento surgiu com a intenção de negar todos os sistemas e códigos estabelecidos no mundo da arte. É considerado um movimento antipoético, antiartístico, antiliterário, tendo em vista que questiona até a existência da arte, da poesia e da literatura. O dadaísmo difundiu-se através da revista Dada, por isso o nome dadaísmo. E através dela, as ideias deste movimento chegaram a Nova York, Berlim e Paris. Dadaísmo. Características do dadaísmo na literatura. Na literatura, o dadaísmo apresenta a falta de sentido da linguagem. As palavras são dispostas conforme surgem no pensamento, a fim de ridicularizar o tradicionalismo. Apresenta ainda agressividade verbalizada, desordem de palavras, incoerência, banalização da rima, da lógica e do raciocínio, elementos mecânicos, desejo de romper o limite entre as várias modalidades artísticas, irreverência artística, protesto contra a guerra, o capitalismo e o consumismo, caráter pessimista e irônico, principalmente em relação à política, incorporação de diversos materiais, utilização de diversas formas de expressão, como a fotografia, poesia, músicas, sons altos na composição das obras de arte, ok? Aqui está dizendo sons altos, sons até na composição das obras de arte. Desculpa, galera, é que aqui não dá para ver porque tem um quadradinho que tem o professor lindo de vocês aqui dando aula, tá? Vamos lá. Dadaísmo. Aqui nós temos um desenho dadaísta que se chama A Ascensão Definitiva de Cristo. Eu me recuso a tentar entender, a tentar explicar o quadro porque eu também não entendo. Ok? Então peço desculpas a vocês. Longe de mim isso aí. Receita de um poema dadaísta por Tristan Tzara. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formem esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscientemente na ordem que são tirados do saco. O poema se parecerá com você. E eu, um poeta infinitamente original e de sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido. Era assim que era feito um poema dadaísta. Deixa eu dar seguimento, galera, tá? Não tenho o que falar do dadaísmo, não, sinceramente. Perdão, eu não compreendo. Surrealismo. Agora começa a ficar divertido de novo. O surrealismo foi um movimento artístico e literário que surgiu na França na década de 20. O movimento era caracterizado pela expressão do pensamento de maneira espontânea e automática, pregando a revolta contra tudo aquilo que reprimia a liberdade. Os autores surrealistas sofreram influência direta dos estudos de Sigmund Freud, que mostram a importância do inconsciente na criatividade do ser humano, considerado como a expressão máxima da liberdade humana. Através do sonho, o homem estava livre de toda a crítica da censura e principalmente da lógica. Ou seja, galera, você trabalhava com seu subconsciente ou com seu inconsciente e isso lhe dava uma liberdade maior de escrita, de criatividade, de criação. Por quê? Porque quando você lida com o seu inconsciente, você acaba livre de qualquer coisa que vai lhe travar. Mas mesmo assim você ainda depende de criatividade. Vamos lá, galerinha. Principais características do nosso surrealismo. Como principais características do movimento surrealismo, podemos destacar pintura com elementos surreais, ou seja, além do real, formas baseadas na fantasia, sonhos e inconsciente, busca da perfeição do desenho das cores dentro da dimensão do imaginário, impressão espacial, possuindo ilusões óticas,
dissociação entre imagens e legendas conjugadas para a construção de cenas de sonho ou de ironia. E aqui nós temos, galera, eu amo esse quadro, que é A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Esse quadro ele fala sobre o passar, o escorrer do tempo. Aqui nós temos vários relógios, em situações que o tempo está literalmente, o relógio está amolecendo como se estivesse realmente acabando, como se estivesse sendo desgastado. Eu acho isso muito legal. E aqui nós temos um poema que diz: em todas as suas curvas, exalta sua beleza e forma, balança seus cabelos enquanto aguardo seus próximos gemidos. Agarro-me em seu corpo e encosto no meu, enquanto seguro o seu pescoço. Quero ouvir o som da sua voz. Muita gente pensaria em uma coisa maldosa, uma coisa até em certo ponto erótico, mas não. Está se falando de um violão. Ok, galera? Eu acho muito criativo, eu acho muito legal. Vamos lá, galerinha. Então, pessoal, por hoje é só, galerinha. Eu espero que tenham entendido. Espero o feedback de vocês. Até a próxima. Logo nós vamos ter nossos exercícios. Fiquem com Deus. Que Ele nos proteja e nos guarde, ok? E lembrem-se, vocês se cuidam por mim, eu me cuido por vocês. E até a próxima, se Deus assim permitir. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar o feedback, pode ser no próprio comentário do YouTube ou então lá na nossa Google Classroom, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até as próximas aulas.